E o papel, como os estudos mostram também, de neuronutrientes como o ômega 3, né? Existe também para vender, e isso as pessoas às vezes fazem a compra até sem a prescrição de triptofano, falando, triptofano é igual serotonina. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Assim como o ômega 3 não é o salvador da pátria sozinho. Não. Como que funcionam os neuronutrientes? Quais são os principais, Ju? Vamos falar aí do ômega 3, né, que foi o primeiro aí que você disse. Então, realmente é um nutriente fantástico e que, infelizmente, às vezes ele é mal utilizado. Né? Primeiro, a gente tem que ver, para comprar o ômega 3, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, ele tem que ter um selinho, gente, que me garante que ele foi purificado, que ele não tem metal pesado, tá? Principalmente o mercúrio. Então, esse selinho, a gente tem aqui no Brasil o selo IFOS, tem o MEG3, que são os mais comuns, que me garantem essa pureza. Outra coisa importante é a gente prescrever, orientar o paciente ômegas que têm uma concentração maior, porque senão vão ser muitas cápsulas ao dia e fica muito desconfortável. E eu costumo escrever na receita do paciente, né, ômega 3 com pelo menos 1.000 miligramas por cápsula, com selo de qualidade IFOS ou MEG3. Por quê? Se a gente não escreve, a gente não orienta isso para o paciente, ao quando chegar na farmácia, vão chegar para eles e falar, olha, esse aqui é igual, mas é tanto mais barato do que esse. Quando a gente vai ver, a concentração é muito baixa. E aí ele vai tomar, porque o ideal é entre 1 a 3 gramas. Né? Na neuroinflamação, a gente usa doses mais altas, a gente usa aí realmente os 3 gramas. Então, se ele comprar lá com 200 miligramas, ele vai ter que tomar, aí são 3 gramas, ele vai ter que tomar quantos? Vai dar 30 cápsulas por dia. E ele nem vai tomar, porque acaba que ele vai tomar as 3 cápsulas, como a gente orientou, que vai dar 600 miligramas, que não é nem a dose mínima, que é 1.000 miligramas. Então, a gente tem que, quando vai prescrever, a gente tem que ter esse capricho de orientá-lo, né? De ter pelo menos 1.000 miligramas por cápsula, com selo de pureza, e que é de 1 a 3 cápsulas ao dia, e que a gente acaba chegando, como eu falei aqui na neuroproteção, em 3 gramas realmente. Então, são orientações que a gente tem que passar para o paciente se a gente quiser ter a resposta da medicação que a gente está passando. Né? Porque a gente tem que lembrar que o neuronutriente naquele momento é medicamento também. Então, ele tem dose correta, a forma de tomar, para que a gente tenha uma resposta. Né? Então, e nossos peixes, muita gente pergunta, eu não posso só comer peixe, salmão. Os peixes nossos aqui do Oceano Atlântico, eles são de águas rasas e quentes. Então, eles têm pouquíssimos ômega 3. E o ômega 3 é produzido com águas frias e profundas. Então, se a gente quer que nosso paciente ingira ômega 3 de fato, tem que ser prescrição medicamentosa. Né? A alimentar não vai ser suficiente para essa reposição. O triptofano, que a Raquel falou, é um aminoácido aí precursor da serotonina, da melatonina, né? É essencial para humor e sono. E a gente vai achar ele em banana, em leite, semente de abóboras, cacau. Mas o paciente com transtorno mental, ele tem um consumo muito grande do triptofano. Então, às vezes, só a alimentação também a gente não vai conseguir repor e vai ter que ter uma prescrição medicamentosa, tá, gente? Então, a gente tem que lembrar que as doses que a gente está falando aqui é dose que médico prescreve, não é dose de suplementação, é dose de medicamento, tá? Então, o triptofano, a gente passa aí de 500 a 1.000 miligramas por dia, né? E um outro suplemento também que vai ajudar muito aí, né, nos transtornos mentais, um neuronutriente importante é a colina, né, que ela é fundamental aí na formação da acetilcolina, que é um neurotransmissor ligado à memória e ao aprendizado. E a gente usa aí numa dose de 500 miligramas por dia. Bacana, bom saber, né? Depois, gente, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode disponibilizar, né, Ju, uma tabelinha
com como prescrever isso e tudo, mas é muito importante a presença do especialista. Eu sempre falo, né? Cada macaco no seu galho, né? Então, se a gente vê que o paciente está subnutrido, e subnutrido não significa super magro, tá? Às vezes a gente vê pacientes super obesos que estão subnutridos realmente. E é o mais comum, né, Raquel? E A grande maioria dos pacientes obesos, eles são desnutridos. São desnutridos. A grande maioria. Não é porque o paciente também é super magro que ele, nossa, é só músculo, vai para academia e tudo mais, que também significa. Então, lembrar que nós, como médicos, temos que ter a responsabilidade de saber até onde vai meu conhecimento e até onde eu tenho que encaminhar. Eu não sei prescrever o que o nutrólogo faz, mas eu preciso dessa ajuda dele para fazer com que meu paciente melhore mais rápido, tenha a neuroproteção. E existem alguns outros nutrientes, Juliana, que podem ajudar também na proteção do sistema nervoso central? Tem dois que eu costumo usar com mais frequência, Raquel, e até pegando um pouco da sua fala aqui, que nós utilizamos para ajudar o colega psiquiatra, né? Não são nunca suplementos, medicamentos substitutivos da terapêutica psiquiátrica, né? Então, nós trabalhamos em conjunto, é um especialista ajudando a outro, andando de mãos dadas aí, né? Então, e isso a gente tem que falar muito com o nosso paciente, a gente não pode criar nele uma ilusão de que com o tratamento nutrológico, com a suplementação, ele pode abandonar o tratamento psiquiátrico. Então, quando nós formos prescrever todas essas medicações, suplementações, nós temos que deixar muito claro para o paciente que nós estamos ajudando no tratamento e que ele não pode, em momento algum, abandonar o tratamento psiquiátrico, né? Então, eu gosto de deixar isso muito claro para o meu paciente. Eu não falo com meias palavras, eu falo com elas realmente inteiras, porque a gente sabe que o paciente ele tem uma tendência de procurar uma forma de não tomar a medicação, né? E às vezes eles querem o apoio nosso da nutrologia para que ele possa fazer isso, né? E ele não pode achar isso com a gente porque não é o correto, né? Então eu sempre reforço, olha, nós vamos ajudar o seu médico psiquiatra, inclusive leve a prescrição para que ele veja, porque eu tenho que saber o que você utiliza e ele tem que saber o que nós estamos prescrevendo, a gente está trabalhando em conjunto. Então, eu acho isso fundamental, tá? Então, a gente costuma usar também a ashwagandha, né, que ela é como uma substância adaptogênica, né? Quem às vezes não conhece esse termo aí, adaptogênica, é a capacidade que algumas substâncias naturais, principalmente plantas, elas vão ajudar o organismo a adaptar e resistir aos efeitos negativos do estresse. Ele pode ser físico, pode ser mental, pode ser ambiental, né? E a ashwagandha, a gente vai utilizar aí mais ou menos aí 500 miligramas, 1, 2 vezes ao dia e sempre próximo às refeições. E ainda aí nessa mesma linha dos adaptogênicos, a gente tem a rhodiola rósea também, que também vai diminuir aí os efeitos do estresse e da ansiedade e vai melhorar aí o desempenho físico e mental. Ela nós costumamos passar na dose de 400 miligramas em dose única diária. Legal. E uma coisa que, né, a gente escuta, eu prescrevo, tá? Essa eu prescrevo com tranquilidade, é a melatonina. Sim. A melatonina, e a gente vê também muita prescrição e o auge e o crescimento sobre a creatina também. Como é que são esses nutrientes? Como é que a gente pode encontrar eles? Tem que ser sempre exógeno? Existe algum alimento que possa contê-los? Ou a gente tem que fazer realmente uma prescrição para ajudar, Juliana? Olha, a melatonina, né, é conhecida aí como hormônio do sono, né?
ele, na verdade, o nosso corpo ele vai produzindo naturalmente, né, durante o escurecimento. Né? Então, é por isso que a gente pede muito para que não se utilize telas a partir de certa hora da noite, principalmente quando você for para o quarto dormir. Né? Deixar o telefone, o tablet, de preferência fora do quarto, desligar a televisão. Essa luz branca, ela diminui a produção de melatonina e é um dos fatores da gente piorar a qualidade do sono. E a gente pode fazer uma reposição. Hoje ela está indicada aí na dose de 1 a 5 miligramas ao dia, cerca de 30 minutos a 1 hora antes. E nem sempre, mas muitas vezes a gente consegue, com a própria melatonina, retirar alguns outros medicamentos. Né? Então, eu costumo prescrever e com um resultado realmente muito bom. A creatina, hoje tem sido, como você falou, a bola da vez, né? É um suplemento, assim, coringa, que a gente usa para várias coisas, que tem quase nenhum efeito colateral, e a gente tem uma excelente resposta, inclusive, na psiquiatria. Porque nós, na nutrologia, usamos aí para o ganho de massa muscular, né? Principalmente, é o mais conhecido, mas já se provou, através aí de vários estudos, que a creatina também aprimora funções cognitivas, né, e vão fortalecer e vão dar suporte energético ao cérebro. Né? Para você ter noção, Raquel, a gente utiliza hoje até em idoso acamado, não pensando no ganho de massa muscular, mas para poder ajudar a manter a função cognitiva. Porque a gente tem vários estudos que indicam que a suplementação pode melhorar a memória, pode melhorar a capacidade de retenção e de resistência mental, e especialmente em pacientes com transtornos depressivos. Então, é um suplemento que a gente hoje tem usado em várias condições e que tem dado uma resposta, assim, realmente fantástica. Quanto mais a gente aprende sobre creatina, mais a gente gosta. Né? Dose da creatina é um dosadorzinho daquele que vem mesmo no pote? Aí, assim, cada marca, ou às vezes cada lote da mesma marca, ele vem com um dosadorzinho com scoop diferente, né? A gente tem um scoop de 1,5, tem o de 3, tem o de 5. A gente costuma fazer uma continha, né, que a gente coloca que é 0,06 multiplicado pelo peso do paciente, seria a dose ideal. Né? Mas a gente não ultrapassa aí a dose de 7 gramas dia. A gente tem alimentos também ricos, né, em creatina, que são as carnes vermelhas, peixes, aves, os laticínios também são muito ricos, né, aí em creatina, mas em situações de grande estresse, a gente não vai conseguir produzir o suficiente, é por isso que a gente tem que fazer essa reposição, quando eu quero, por exemplo, um paciente com hipertrofia, com ganho de massa muscular, e a gente tem que lembrar que o paciente com transtorno mental, ele está numa situação de estresse neurológico também, então que ele vai acabar tendo que ter essa reposição. O raciocínio é muito parecido ao do atleta ali que está se esforçando e precisa dessa reposição. Então, a gente também tem que fazer esse cálculo, né? Então não é igual para todo mundo. A gente faz esse cálculo desde que não ultrapasse 7 gramas ao dia e sempre pedir ao paciente para prestar atenção qual o tamanho do scoopzinho dele que vem na lata, porque até dentro da mesma marca mudou o lote, eles mudam o tamanho. Entendi. E lembrar, gente, que, por exemplo, eu que prescrevo, melatonina é um hormônio, não é um remédio, não é uma coisa, hoje eu tô com insônia, hoje eu vou tomar. Não é assim que funciona. É um hormônio, é um regulador da tua melatonina, né, cerebral endógena, da tua própria melatonina, que pode estar desregulada, causando insônia. Então, é um hormônio, é um regulador. Vamos lá, Ju, alguma outra consideração, alguma coisa que você queira colocar para a gente aqui antes da gente fazer as perguntas, responder as perguntas? Bem, gente, acho que outra questão importante que a gente ainda não falou foi da vitamina D,
né, que é outro aí que tem um papel significativo na saúde mental, né, ela vai ajudar aí na regulação do sistema nervoso, no desenvolvimento neurológico, na função cognitiva. Então, a gente também já tem muito estudo científico bem solidificado que nos processos depressivos, ansiosos, a gente tem que manter uma vitamina D adequada. Quando a gente fala adequada, gente, não são hiperdoses, tá? A gente tem que lembrar que vitamina D causa toxicidade, não pode ser acima de 100, e nós podemos ter aí, né, arritmias cardíacas, rebaixamento de consciência, pode levar a nefrocalcinoses, né? Nem sempre só fazer a reposição ali, né, do magnésio, ela vai evitar com que os túbulos renais reabsorvam o cálcio. Se a gente deixar a médio e a longo prazo, é o paciente que vai acabar desenvolvendo insuficiência renal. Então, é uma reposição de vitamina D com cautela, dentro daquilo que é necessário e não ir para grandes excessos, né? E o que eu gosto sempre de frisar, que o nosso papel na nutrologia vai ser apoiar, dar suporte, né, à psiquiatria. Eu acho que a gente tem muito recurso para poder ajudar, para fazer, às vezes, até reduzir doses de medicamentos, fazer com que aqueles processos eles não se compliquem muito, que eles, né, a gente consiga reverter mais precocemente possível, mas nunca é uma terapia né, de substituição. Nós não vamos substituir o tratamento neurológico, é sempre em parceria. Legal. Ju, tem uma pergunta aqui sobre a compulsão alimentar, não sobre a anorexia, né? O que a gente deve orientar referente à alimentação? Porque daí, às vezes, ele já tem a compulsão, ele pode acabar, nossa, é para comer castanha, eu como um saco de castanha. É para comer abacate, eu como 5 abacates. Como é que a gente orienta um paciente que já tem esse distúrbio compulsivo do exagero? Eu acho que assim, a gente tem que lembrar um transtorno, né? Um transtorno de compulsão alimentar, que a gente vai trabalhar em conjunto aí com a psiquiatria, né? Porque é um paciente que ele tem que ter um diagnóstico preciso, ver se ele vai encaixar realmente, né, no diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Nós vamos ter que fazer um tratamento medicamentoso também com esse paciente, com medicamentos específicos. E, ao mesmo tempo, a gente, nas nossas consultas, nós vamos ter que trabalhar com esse paciente, né, de explicando que quantidades são necessárias, que para menos não é interessante, mas para mais não, porque os alimentos para mais também podem causar adoecimentos, né? Nós estamos hoje numa cultura, principalmente de micronutrientes, que quanto mais, melhor, né? E não é bem assim. Zinco, selênio, são metais pesados, eles intoxicam, né? E podem causar toxicidades graves, né? De a gente ter pacientes que vão para a UTI por causa dessas intoxicações. Então, a gente tem que conversar muito com o paciente de transtorno alimentar, explicando as consequências. Mas a gente sabe que nem sempre, na hora que ele tiver aquele episódio da compulsão, ele para pensar, né, Raquel? Acho que a Raquel sabe isso ali melhor do que qualquer um aqui, né? Ele faz e ele depois arrepende, que é uma característica muito grande da compulsão. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter o tratamento de base da compulsão, que vai ser um tratamento medicamentoso, sim, com drogas específicas para esse quadro, um acompanhamento com o psicólogo, que é fundamental, e durante as consultas a gente ir mostrando para o paciente, eu acho que sem assustar, a intenção não é causar um trauma, mas explicar o que o que pode acontecer com aqueles exageros do ponto de vista de adoecimento, porque ele vai aprendendo, ele vai absorvendo, ele pode, às vezes, naquele momento, não conseguir colocar em prática, porque o estado compulsivo pode estar, né, no auge aí do processo. A gente tem pessoas com vários episódios compulsivos, né, durante o dia, nos quadros mais graves, mas ele vai aprendendo, ele vai interiorizando, e à medida que aquilo for sendo tratado, ele vai colocando aquilo em prática. Então, a gente tem que lembrar que a gente não vai resolver isso com uma única consulta, somente com uma explicação.
é um paciente que a gente vai ter que trabalhar com ele durante vários meses e de maneira multidisciplinar. Não vai ser um paciente exclusivo da nutrologia. A gente vai ter que estar trabalhando aí com vários profissionais para que a gente possa ajudar esse paciente. Como bem disse a Juliana, né? A nutrologia não vem para substituir a psiquiatria, porque a gente sabe, gente, que os remédios psiquiátricos eles ultrapassam a barreira hematoencefálica e eles vão lá direto para o cérebro. E é inocência achar que um remédio não vai ser isento de efeitos colaterais. Então, os pacientes muitas vezes querem trocar, né? Não, se eu me alimentar bem, por que os antigos não tinham isso? Por que não sei o que não acontecia? Acontecia sim, só não era diagnosticado, né? Mas quantos suicídios não houveram com nossos antepassados, quantas depressões, quantas ansiedades, quantos transtornos neurodegenerativos aconteciam. Mas não se sabia, a ciência não estava no nível que a gente tem hoje. Então, a nutrologia não é substitutiva da medicação, embora o paciente venha muitas vezes, né, Juliana, ao seu consultório, sim, pedindo isso, eu quero largar meus remédios, me dá alguma coisa natural, e não é bem assim. Tem uma pergunta aqui, Raquel, duas, na verdade, se o ômega 3 ele deve vir associado com a vitamina E. Na grande verdade, não é uma necessidade. Nós vamos deixar o medicamento com melhor qualidade, porque são 2 antioxidantes potentes. Então, se vier associado com a vitamina E, é um produto de melhor qualidade, tá? E tem aqui perguntando creatina para crianças de 5 anos, autistas, sexo masculino. Nós não temos ainda muitos estudos em crianças com creatina. Creatina tem sido uma das substâncias mais estudadas nos últimos anos, mas principalmente em adultos, idosos, pacientes oncológicos, esportistas. Em crianças, nós não temos, de fato, estudos ainda desenhados para esse público. Então, eu realmente não prescrevo, porque a gente não tem uma literatura que me dá essa segurança. Assim como em gestantes, né? A gente não costuma cuidar muito com gestantes, crianças, mulheres que estão amamentando, porque ninguém quer fazer estudo, né? É muito delicado fazer estudo em populações dessas. Eu me pergunto, né? Você entregaria seu filho para ser cobaia, entre aspas, né, de um estudo sobre um medicamento? Então, é só o tempo e os estudos amadurecendo, né, em outras populações que a gente vai ter essas respostas.